Olá, tudo bem? Seguindo nossa série de aulas acerca do pensamento de unificação. É uma série de aulas facilitadoras que nós estamos fazendo acerca do livro Novas Essências do Pensamento de Unificação. E eu já vou colocar aí na sua tela o livro para poder referenciar aonde você pode localizar o livro. Então tá aí na base da sua tela, né? O site é www.unificacionista.com e também tem aí, né, na base da tela, aí no cantinho, o QR Code, com o qual você pode acessar bem rapidinho ali. Só captura a imagem e você já vai direto para o site. Ali no site você vai entrar na seção, ali no menu, na seção literatura, e na ordem alfabética você vai achar ali. Então eu sempre digo, né, na própria ferramenta do site, a gente tem uma ferramenta aí, né? Essa ferramenta ela permite que você movimente o livro, faça zoom, possa folhear o livro, mas a minha sugestão, e reiteradamente tenho pedido, faz o download, tem o livro aí para que você possa, a qualquer momento, né, no seu dispositivo, seja ele celular, tablet, laptop, acessar o livro e voltar, né, a se debruçar e aprofundar os temas que aqui, nessas aulas facilitadoras, temos feito de forma mais sucinta, né? Porque a ideia, como eu falei, é por isso que a gente denominou aulas facilitadoras. Especificamente agora, nós já estamos trabalhando aí no 8º capítulo, Teoria da História. Já quase finalizando, né? Já fizemos várias aulas aí onde a gente construiu um cenário, fizemos reflexões, analisamos à luz do pensamento de unificação os princípios que deveriam ter norteado o desenvolvimento da história e os eventos que se sucederiam se o ser humano tivesse alcançado seu estágio de natureza humana original, mas porque houve um probleminha que a gente denomina aí, fazendo já alusão ao livro teológico do reverendo Dr. Sami Amon, Exposição do Princípio Divino, houve uma queda e por conta disso esses princípios vão se adaptar ou se adaptaram para promover eventos que pudessem restaurar, recriar o homem ao seu estado original e permitir que a história idealizada, prototipada, planejada por Deus pudesse se consubstancializar. Beleza? Aí agora, nessa aula específica, aí já vamos trabalhando, então, caderninho à mão, caneta à mão, as dicas eu vou dando, já vou reiterar novamente, né? Estou trazendo trechos, trouxe alguns trechos, porque essa sessão específica aí que a gente vai tratar nessa aula é um pouco extensa, aí, então para que essa aula não fique também muito extensa, a gente trouxe as ideias principais, vamos fazer algumas colocações, e aí depois, né, você se debruça, então, com as dicas que eu vou dar, que você vai anotar no seu caderno. Vai ao livro e aprofunda os entendimentos, beleza? Então vamos lá, vamos começar a trabalhar? Então vamos lá. Vamos para a próxima tela. Visões tradicionais da história. Então o objetivo dessa nossa aula hoje é apresentar uma visão das visões tradicionais da história, as principais, as representativas, as que até mesmo você já deve ter transitado por elas aí lendo esse ou aquele livro, esse ou aquele autor. Talvez alguns aí você já vá reconhecer quando a gente começar a mencionar, mas o objetivo dessa apresentação dessas visões é simplesmente compará-las com a visão que a gente construiu aí ao longo das aulas anteriores, pontuando aí os princípios de criação e de restauração, atuando na promoção da história humana. Beleza? Então vamos lá. Seguindo aí, vamos falar primeiramente aí da visão cíclica da história, uma visão fatalista da história. Os gregos antigos acreditavam que, tal como as 4 estações da primavera, verão, outono e inverno se repetem ano após ano de forma sucessiva e ininterrupta, a história também segue um curso cíclico. Para eles, o nascimento e queda de eventos históricos estavam destinados e não podiam ser afetados pelo poder ou pelo esforço, pelas ações humanas. De modo que a história não tinha nenhum significado ou objetivo, não tinha uma meta definida, não tem um propósito a ser alcançado, os eventos e ações humanas não interferem, porque esses eventos já estão ciclicamente pré-determinados a ocorrerem, percebe? Né? Por isso que a gente denominou ali, entre parênteses no título, visão fatalista da história. Então, essa visão da história é chamada visão cíclica ou fatalista, como eu mencionei. Historiadores, representantes que assumiam essa visão era Heródoto, que é chamado pai da história e escreveu História, e Tucídides, que escreveu História da Guerra do Peloponeso. A visão cíclica da história entende o curso da história como sendo destinada. Ela não admite a possibilidade que o desenvolvimento da história possa ser afetado
pelo esforço humano, e além disso, porque não vê qualquer objetivo na história, ela não se preocupa em oferecer uma imagem futura do mundo. Então, qual é o futuro? Para onde caminha a humanidade? Não, isso não interessa, porque a história é cíclica e os eventos ocorrem por si, então não preciso, não me interessa, não há nenhum interesse, nenhuma ambição de se definir um futuro, né? Mas enfim, essa é a visão bem sucinta, tá? Mais aprofundamento, se você quiser, procura lá, tá bom? Google ajuda e o livro também tem mais alguns conceitos ali. Vamos falar agora aí sobre visão providencial da história. Em contraste com essa visão grega da história, essa visão cíclica ou essa visão fatalista, o cristianismo apresenta uma visão da história fundamentalmente diferente, que afirma que a história tem um início e ela avança de forma direta rumo a um objetivo definido. Percebe? Totalmente oposta à visão cíclica ou à visão fatalista ali que os gregos, né, no Heródoto, ali no Tucídides, mencionavam, né? Em outras palavras, ela afirma que a história começa com a criação e a queda humana, que ela é uma história de salvação levando ao juízo final e que aquilo que dirige a história é a providência de Deus, essa providência para salvar o homem. Essa visão da história é chamada de visão providencial ou a visão cristã da história. Foi Santo Agostinho que, em seu clássico A Cidade de Deus, sistematizou a visão cristã da história. Através desta visão, a história se tornava significativa no sentido que ela busca um determinado objetivo. Então, ela tem um sentido? Tem um significado? Sim. A gente precisa entender melhor isso? Claro. Eles explicam? Não. Mas, enfim, né, não vou fazer nenhuma comparação agora, né, a gente vai avançando aí um pouco mais. Então, através dessa visão, a história se tornava significativa, no sentido que buscava determinado objetivo, e além disso, o ser humano não era nada mais do que um instrumento movido por essa providência de Deus, pela mão de Deus, pela obra de Deus. Esta visão possui muitas ambiguidades e é carente tanto de lógica quanto de qualquer senso de leis históricas. Então, quais são as leis que regem, que vão ali nortear os eventos? Tal como a gente explicou nas aulas anteriores, leis de criação e leis de restauração, o cristianismo e essa visão providencial rumando para um determinado objetivo que seria a salvação, a construção do reino do céu, coisa que valha. Quais são as leis? Quais são os métodos? Porque em determinado momento a gente observa alguns teólogos cristãos falando sobre a importância da ação humana. E em outros momentos, alguns teólogos também cristãos já falam sobre a predestinação absoluta, colocando toda a ação e a preponderância ali dos eventos em Deus e o ser humano nem um coadjuvante ali, né? Talvez é só ali um figurante da história, né? Enfim, são alguns comentários, não vamos fazer já as comparações agora. Visão espiritual da história, visão progressiva da história. Então, já abrindo parênteses, não entendo espiritual no sentido religioso, transcendental, não. Você já vai entender. Vamos colocar ali alguns conceitos a partir dessa visão. Durante a Renascença, visões teológicas da história gradualmente desapareceram e no Iluminismo, no século XVIII, um novo tipo da visão da história apareceu. De acordo com essa nova visão, era o ser humano, ao invés da providência de Deus, que dirigia a história. Esta visão defendia que a história estava progredindo de uma forma linear e necessariamente de acordo com o progresso do espírito humano. Então, conforme o ser humano evolui na sua racionalidade, nos seus conceitos, na ciência, então o protagonismo, a ênfase está toda ela depositada no ser humano. E Deus agora é relegado aí a um coadjuvante, né? Admite-se até, né? Muitos desses autores dessa visão da história admitem Deus, mas colocam Deus ali num papel coadjuvante e outros até talvez como figurante dos eventos, né? Mas enfim, é só um parênteses meu aqui, tá? Aprofunda lá, tá? Então vamos lá. Então essa visão defendia que a história estava progredindo de forma linear, né? Como eu já mencionei, baseado aí no progresso, de acordo com o progresso do espírito humano, e é chamada visão espiritual, né? Por isso que ele coloca o espírito humano, tá? Não tem nada a ver com aspecto religioso, ligado a alguma crença, nada disso, tá? O espírito humano, o homem, né? A parte do homem como preponderante, como aí protagonista nos eventos da história. Por isso ele se define também como uma visão progressiva. Jean-Baptiste Vico reconhecia a providência de Deus na história, mas ele considerava que o mundo secular era formado por seres humanos e afirmava que a história não deveria ser explicada somente pela vontade de Deus, né?
vamos colocar Deus de lado, porque é muito complexo daí, tem algumas coisas que a gente não entende, existem muitos mistérios, então vamos ver o que dá para a gente analisar. Então, ele já meio que mudou ali o foco da sua atenção ao falar sobre a existência de Deus, sim, admitia, mas colocando o homem ali como o protagonista dos eventos da história. Voltaire, por outro lado, excluiu o poder de Deus funcionando na história. Ele botou de lado. Não, pera lá, não, isso não tem nada a ver, não. Isso daí é transcendental, é espiritual e tal. E o ser humano quem está aqui fazendo a história é o ser humano. Então, uma coisa, outra coisa, né? De acordo com Voltaire. Ele afirmava que a história é dirigida não por Deus, mas, ao invés, por aquelas pessoas com elevada educação, aqueles que tinham dominado a ciência, ou seja, pessoas iluminadas. Percebe? É onde começa ali já a ajustar o foco, tirando Deus de lado, né? Jogando lá para coadjuvante ou só um figurante, e o ser humano é o protagonista. Ele é o efetivo atuante, né? Protagonista no desenvolvimento da história. Marquis de Condorcet afirmava que se a razão humana fosse despertada, a história progrediria com harmonia entre ciência e ética, desconsiderando totalmente qualquer outro aspecto, ok? Immanuel Kant disse que o propósito da história é desenvolver todas as nobres capacidades humanas em uma sociedade internacional consistindo de uma liga de nações. Ele advogava haver uma história universal a partir de um ponto de vista cosmopolita. Legal, mas ainda percebe? Ele é homocentrado, né? Está centrado no ser humano, né? Totalmente focado no ser humano, tal como Marquis de Condorcet e o Voltaire. O filósofo romancista Herder afirmava que o desenvolvimento da natureza humana é o objetivo da história. Então ele fazia essa interdependência, interconexão entre o desenvolvimento da história e o próprio desenvolvimento da natureza humana, né? O espírito humano. Então percebe, né? A ênfase sobre o ser humano aí. E aí, para a gente fechar esses pensadores aí dessa visão espiritual, Hegel entendia a história como o processo de autorrealização do espírito ou a autorrealização da ideia. De acordo com a sua visão, a razão rege o mundo. E a história mundial progride de forma racional. A razão que governa o mundo é chamada de espírito mundial. Ele defendia que a razão manipula os seres humanos e chamava isso de truque da razão. A visão da história de Hegel é chamada uma visão espiritual da história ou a visão idealista da história. Ele acreditava que um estado racional, onde a ideia de liberdade seria realizada, estava para surgir na Prússia, mas, entretanto, contudo, na realidade isso nunca ocorreu. Ao invés, problemas sociais irracionais, tais como exploração, alienação humana, se tornaram ainda mais sérios, né? Assim, o materialismo histórico de Marx apareceu em parte como uma revolta contra a filosofia histórica de Hegel diante desses problemas que surgiram na Prússia, não consumando aquela, entre aspas, previsão ou profecia de Hegel da construção de uma sociedade ideal ou racional, como ele menciona, né? Aí, inevitavelmente, então nós vamos falar um pouquinho aí, sucintamente, né, sobre o materialismo histórico, a visão da história a partir do materialismo dialético defendido por Karl Marx. Então, em contraste a Hegel, Marx afirmava que são forças materiais que dirigem a história e argumentava isso com a visão materialista da história ou o materialismo histórico, também chamado a visão revolucionária da história. De acordo com a visão materialista da história, o que direciona a história é o desenvolvimento das forças produtivas ao invés do desenvolvimento da ideia ou do espírito humano. Percebe? Então, nem o homem mais é protagonista, né? Já tirou Deus de lado, aí os pensadores anteriores de leve, um após o outro, um pouquinho mais, né? Secundário, coadjuvante, figurante, opa, tá fora de... E aí o Marx definitivamente vai tentar abolir a existência de Deus e até mesmo a preponderância ou aí o protagonismo do ser humano. Não, são as relações materiais, as forças produtivas, né? Vamos aí, só para a gente, eu trouxe um resuminho para a gente mostrar isso para você. Então vamos lá. Correspondendo ao desenvolvimento das forças produtivas, determinadas relações de produção são estabelecidas. Entretanto, enquanto as forças produtivas se desenvolvem constantemente, as relações de produção, uma vez estabelecidas, se tornam fixas e eventualmente se transformam em grilhões contra o desenvolvimento adicional das forças produtivas.
Portanto, luta de classe ocorre entre a classe que busca manter as velhas relações de produção estagnadas, né, como ele mencionou ali, classe da classe dominante, e a classe que busca novas relações de produção em ebulição, ali em crescimento e desenvolvimento quantitativo, tentando fazer uma mudança qualitativa. Já falamos sobre isso lá no estudo da dialética, né? Então, maiores detalhamentos, fica a dica. Não lembra, não assistiu, volta lá, tá? Especificamente a gente falou sobre isso daí. Então, aí seria a classe dominada. Beleza? Seguindo, então, vamos falar um pouquinho aí também sobre a visão da filosofia de vida da história. O Dilthey e o Simmel afirmavam que a história cresce juntamente com o crescimento da vida. Esta visão é chamada a visão da história da filosofia da vida. De acordo com Dilthey, a vida é uma experiência humana e a experiência é sempre expressa e se manifesta no mundo externo. A manifestação da experiência é o mundo da história e cultura. É muito simplório, né? É simplificar demais, é quase tornar medíocre, né? Porque a experiência, mas a própria experiência humana, estou fazendo já um parênteses meu, né? A própria experiência humana já é um resultado, já é uma consequência de algo que tem antes, né? Mas enfim, é só uma reflexão, pensa aí, tá? Então, de acordo com Dilthey, né, essa visão aí da experiência seria expressa no mundo externo. A manifestação, então, da experiência é o mundo da história e cultura. Portanto, o sistema cultural dos seres humanos, incluindo religião, filosofia, arte, ciência, política e lei, é a objetivação dessas experiências da vida. O Simmel, de forma semelhante, afirmava que a história é a expressão da vida, vida é um fluxo que continua infinitamente, e o fluxo de se tornar ou tornar-se da vida faz a história. Mais detalhes desses autores, até trouxe a imagem de cada um deles, fica aí, né, para você depois aprofundar e pesquisar, né? Não vamos nos estender, nos debruçar demoradamente sobre isso, porque aqui é só trazer as ideias principais, a gente vai fazer as críticas aos pontos principais dessas ideias e a colocação aí da visão da história a partir da perspectiva do pensamento de unificação, tá bom? Vamos lá. Visão cultural da história. Oswald Spengler questionou a imagem linear eurocêntrica da história. Eu trouxe um trechinho, tá? O argumento dele é bem interessante, mas precisa ser estudado a fundo, então fica a dica. Spengler advogava uma visão cultural da história, afirmando que o fundamento da história é a cultura. E aí, um parênteses, a gente já falou alguma coisa sobre isso quando estudamos lá no capítulo Teoria da Arte, falei sobre cultura, sobre o protagonismo das artes, né, na formação desse elemento cultura, da civilização humana, do tecido social humano, né? Mas, enfim, né, temos que fazer as colocações, as análises para ponderar, porque aparentemente parece que ele está replicando aquilo que a gente mencionou lá naquelas aulas. Se você assistiu, você deve estar lembrando, opa, mas a gente já falou alguma coisa sobre isso, né? Mas vamos ver se é realmente desse jeito. Ele considerava uma cultura como sendo um organismo e, assim considerada, uma cultura nasce, cresce, morre e, portanto, sua morte é inevitável. Na civilização ocidental, ele encontrou os sintomas desse declínio iminente, o que correspondia ao declínio da Grécia e de Roma, e previu também o declínio do Ocidente. Ele advogava que, conhecendo de antemão sobre esse declínio do Ocidente, uma pessoa devia viver em aceitação desse destino inevitável, sem cair no pessimismo. Havia uma forte ligação com Nietzsche nesse ponto. Então, a gente aí, fazendo parênteses, falamos lá nas visões existencialistas do ser humano, né, acerca do ser humano, lá no capítulo 3, falando sobre teoria da natureza humana original. Então, qualquer questão que você tenha, bota lá e assiste, né? Pode procurar ali no vídeo, talvez não precise assistir a aula toda, mas procure ali o trechinho no qual a gente fala e faz referências ao Nietzsche e as críticas à luz do pensamento de unificação. Beleza? A visão, então, da história de Spengler era determinista. Sob forte influência de Spengler, o Arnold Toynbee propôs sua visão cultural única da história. De acordo com Toynbee, a entidade essencial que constitui a história mundial não é uma região, uma etnia, uma nação, mas uma civilização. Precisa estudar um pouquinho mais do Toynbee para conseguir entender essa conceituação específica que o Arnold Toynbee faz sobre civilização. Por isso eu botei o grifo e fica a dica. Depois dá uma pesquisada lá, tá? Ele considerava, então, que cada civilização passa através dos estágios de gênese, crescimento, colapso, desintegração e dissolução.
A causa da gênese de uma civilização pode ser encontrada na resposta humana aos desafios do ambiente natural ou social. Minorias criativas promovem uma nova civilização enquanto orientam as massas de pessoas, mas quando as minorias criativas eventualmente perdem a sua criatividade, a civilização então entra em colapso. É característica da visão de história do Arnold Toynbee que exclui o determinismo e afirma o não determinismo e a teoria do livre-arbítrio. Então, parênteses aqui, diferente do Spengler que fala lá sobre determinismo, até a gente mencionou na tela anterior ali no finalzinho, o Toynbee, mesmo seguindo uma linha muito semelhante aí ao do Spengler, ele coloca já um contraponto bem marcante ali sobre a visão do Spengler, quer dizer que ele não é adepto dessa visão determinista, né, que está pré-determinado. Não. Ele alega, ele defende, ele hasteou aí essa bandeira do livre-arbítrio, né, ou seja, o protagonismo do ser humano na decisão e na tomada dessas decisões transformadas em ações que vão construindo eventos históricos. Portanto, a forma na qual a história segue nunca será pré-determinada, mas os seres humanos podem escolher o seu futuro, né, como a gente ilustrou aí. Uns trechinhos só para ilustrar, eu achei interessante, né, para não ficar muito extenso, também para não passar em branco, então eu trouxe só uns trechinhos, citações do Arnold Toynbee. Então o Arnold Toynbee, ele visualizava claramente a cidade de Deus, né, a Civitas Dei lá do Santo Agostinho, como uma imagem futura da história humana. Contudo, na sua posição não determinista, ele considerava que a escolha desse reino de Deus ou reino da noite, reino das trevas, né, dependeria do livre-arbítrio humano. Ele escreveu o seguinte, olha o trechinho que eu trouxe. Sob a lei de amor, que é a lei do próprio Deus, o alto sacrifício de Deus desafia o homem colocando diante dele um ideal de perfeição espiritual. E o homem tem perfeita liberdade para aceitar ou rejeitar isso. A lei de amor deixa o homem livre para ser um pecador ou ser um santo. Ela o deixa livre para escolher se sua vida pessoal e sua vida social deve ser um progresso na direção do reino de Deus ou no reino das trevas, no reino da noite. Outra característica aí que eu achei interessante mencionar sobre a visão de história do Arnold Toynbee é a introdução de Deus na sua visão de história, que, como ele diz, a sociedade moderna parece ter esquecido, né? Eu mencionei isso ali quando a gente falou, por exemplo, falando ali naquele processo do Voltaire, do Condorcet e assim por diante, né? Todos aqueles outros autores ali que foram aos pouquinhos jogando Deus para o lado, né? Então, olha o que ele fala. O que queremos dizer com história? E o escritor responderia que ele quer dizer que história é uma visão fraca e parcial, contudo, ele acreditava, verdadeira da realidade como ela foi, de Deus, se revelando em ação para as almas que estavam sinceramente procurando por ele. Interessante, né? Visões tradicionais da história, vistas a partir da visão da história da unificação. Então, vou fazer uma passada rapidinha, agora fazendo uma análise dessas visões que a gente trouxe aí, essas que são como a gente definiu ali, representativas, né, as representantes as mais proeminentes aí que a gente vai encontrar na literatura. Então, tendo apresentado o resumo de alguma dessas visões tradicionais da história, bem resumidinho aqui nessa aula facilitadora, o livro faz um pouquinho mais demoradamente, então depois se debruça lá no livro, tá bom? Vamos agora, então, compará-las brevemente com a visão da história da unificação e tentar demonstrar de forma sucinta que a visão da história da unificação é capaz de unificar todas as visões tradicionais. Primeiro, há a questão se a história deveria ser vista como um movimento circular, cíclico, lá como diziam os gregos, ou como um movimento linear, como pensava lá, por exemplo, a visão providencial lá, enfatizada pelo Agostinho, né, Santo Agostinho. A visão cíclica grega e a visão cultural de Spengler abordavam a história como um movimento circular, enquanto a visão cristã, a visão progressiva e a visão materialista consideram a história como um movimento linear, né? A filosofia da vida defende que a história se desenvolve com o crescimento do fluxo da vida. Essa visão, então, poderia ser vista como uma modificação da visão progressiva, ou seja, ela também assume essa característica linear. Então, a gente agrupou aí essas visões que a gente apresentou naquelas que vão dar uma visão meio cíclica, né, circular aí, no movimento circular da história, e aquelas, né, que a gente agrupou aí também na visão linear. Vamos seguir aí. Se a história é abordada, então, como movimento linear, podemos ter esperança no desenvolvimento da história. Mas se a gente fica sem um bom entendimento dos colapsos e ascensões na história humana, por outro lado, quando consideramos a história como movimento circular, nações e culturas se tornam destinadas a perecer e somos deixados sem qualquer esperança. Ou seja, surge uma cultura, surge uma civilização,
mas na visão cíclica, fatalmente, ela vai morrer, né? Como a gente mencionou ali, que fala ali do processo de nascer, né? Desenvolver, amadurecer, declinar e perecer, né? A visão da história da unificação aborda a história a partir de dos dois aspectos de recriação e restauração. A gente enfatizou isso nas duas últimas aulas aí, falando sobre leis de criação e leis de restauração, né? E entende o seu desenvolvimento como movimento espiral. É circular ou é linear? Espiral é a junção das duas coisas, porque apesar de girar, ela avança. Então ela tem um objetivo. Ela vai fazer esse movimento cíclico, ok? Estamos lá meio semelhante aos gregos, estamos sim. Mas também a progressiva, também. Por quê? Porque ela se desenvolve numa espiral avançando. Então ela é linear também. Então, quando ele fala ali, tá? Por isso que eu desenhei aqui com a mão, né? Esse movimento espiral, para enfatizar exatamente isso. A junção desses dois elementos, visão linear e visão circular. Então, vamos lá. Que tem ambos os aspectos, ou seja, um movimento linear seguindo em frente na direção de um determinado objetivo, no movimento circular. Em outras palavras, ela vê a história como um movimento espiral que tem ambas as naturezas de se mover em frente para o desenvolvimento na direção de um objetivo definido, mas tem um movimento circular de restaurar o mundo ideal original perdido, porque tem a ação do livre-arbítrio, onde o ser humano precisa cumprir a sua porção de responsabilidade. Já falamos sobre isso, está lá nas aulinhas anteriores, quando falamos sobre leis de criação. Então, por que tem que ter um movimento circular? Porque de alguns eventos que, quando tem falhas, o ser humano não cumpre e precisa repetir novamente aquele evento. Mas ele está caminhando na direção de um objetivo. Então, por isso, a gente diz que a história, a visão da história, a partir da perspectiva do pensamento e unificação, diz que a história é um movimento espiral, juntando, né, circular e linear. Vamos avançar? Segundo, é uma questão de determinismo e de não determinismo. Então, pera lá, se eu coloco lá um objetivo definido, significa que a história inevitavelmente vai ir para lá e a minha responsabilidade. Então, eu sou determinista, mas se eu digo que tem porção de responsabilidade, e essa é uma lei que vai nortear os eventos históricos, como a gente enfatizou nas aulas anteriores, onde que fica aí a visão do pensamento e unificação sobre história nessa polaridade entre determinismo e não determinismo. Tais visões da história, com a visão fatalista grega, que defende que a história se move inevitavelmente na direção de um determinado objetivo, um determinado destino, e a visão cultural do Spengler, eram visões deterministas. A visão providencial, a qual defende que a história segue de acordo com a providência de Deus, também pode ser considerada também como determinista, porque ela não enfatiza, e eu até mencionei a existência de alguns teólogos ao longo da história cristã que vão falar sobre a ênfase ao determinismo com teoria da predestinação e assim por diante, né? Então fica mais propensamente a estar do lado da visão determinista. A visão de Hegel, a qual defende que a razão, o espírito mundial direciona a história, a visão materialista, a qual defende que a história alcança de forma inevitável a sociedade comunista, de acordo com o desenvolvimento dessas forças produtivas, também são visões deterministas, que tiram o homem e tira Deus também, né, do papel protagonista, né? Então são eventos que inevitavelmente vão ter que acontecer. Percebe? Onde que está a ação humana aí, né? O protagonismo humano. Vamos ver? Todas essas visões afirmam que algum poder de super-humano direciona a história. Sob esses tipos de determinismos, o ser humano não é nada mais do que um ser arrastado pela história. Um fantoche, né? Aquele bonequinho dos fios ali, né, que a história vai manipulando e ele só vai movimentando de acordo conforme esses fios movimentam, né? Será que é assim? Claro que não, né? Mas vamos lá. Então, é impossível mudar a história através de esforços baseados no livre-arbítrio das pessoas. Por outro lado, Toynbee advogava o não determinismo a partir de sua posição da teoria do livre-arbítrio, que ele acrescentou, e a gente trouxe ali uns trechinhos para ilustrar. Por isso eu trouxe os trechinhos, porque agora eu volto a eles, né, para você saber. Mas por quê? De onde você tirou isso? Não, tá ali. É tudo? Não, eu trouxe só um trechinho para ajudar a ilustrar. Isto é, ele afirmava que a forma na qual a história segue é escolhida pelo livre-arbítrio das pessoas. Entretanto, na posição não determinista de Toynbee, a imagem futura da história ainda permanece ambígua e, portanto, somos deixados sem uma esperança segura para o futuro. Em contraste, a visão da história da unificação assume a posição que o objetivo da história é determinado, sim. O que Deus quer? Um homem de natureza humana original, que ele viva no mundo ideal, onde ele possa viver em amor verdadeiro, né? Viver para o benefício dos outros. E aí todo o aspecto
cultura, de valores, né, de educação, de arte, do bem ali, né? Enfim, todos esses elementos, o aspecto da ética da sociedade, todos esses elementos sejam realizados. Foi? Não foi? Deus abandonou esse ideal? Não. Então, é determinado? Sim. Mas o processo da história não é determinado porque a realização de eventos providenciais exigem, demandam, né, cobram, solicitam o cumprimento da porção de responsabilidade humana em adição à porção de responsabilidade de Deus. Ou seja, está determinado o objetivo, mas indeterminada a realização dele. Por quê? Porque depende da nossa porção. E pelo que a gente observa, demora um pouquinho, porque ocorreu a queda, o homem não realizou do jeito que Deus queria, fez de um jeito errado, agora tem que arrumar isso daí, e o homem tem que querer arrumar, precisa entender como é que arruma, quais são as leis, enfim, né? Percebe? Esse conjunto que a gente chama aí de porção de responsabilidade humana? Tá claro isso para você? Espero que esteja, né? Estou sendo bem sucinto, então me perdoe se eu não conseguir ser suficientemente claro, mas a ideia e a ênfase é isso, né? Mostrar o determinismo e o indeterminismo presentes na visão da história do pensamento de unificação. Por quê? Porque tem um lado que depende de Deus e tem um lado que depende do ser humano. O objetivo está definido e ele não muda, mas chegar lá depende da nossa parcela, da nossa porção. A gente tem uma porção a cumprir, contribuir na realização desse ideal. Então, seguindo aí, em outras palavras, a visão da história da unificação tem esses aspectos, tanto de determinismo como também de não determinismo. Essa teoria é chamada teoria da responsabilidade, baseado, enfatizado, né, aí o aspecto da porção, né, da parcela, do percentual de responsabilidade que o ser humano tem aí, o protagonismo, né, mesmo que comparativamente, a gente brincou numa aula anterior falando, colocando numa balança qual seria o peso, né, dessa parcela do ser humano em relação a de Deus, mas no resumo da ópera, meu amigo, é o seguinte, se a somatória disso daqui é 100%, faltou 0,0000, não é 100%. Desculpa falar, é 99,999999, quantos 9 você quiser botar depois da vírgula. Percebe? Por mais ínfima que seja, né? E aí vem o protagonismo da responsabilidade humana, mesmo que comparativamente seja ínfima, comparada à parcela ou à porção de Deus, mas ainda assim ela é determinante, percebe? Então, não cumprido, esse ideal não se realiza. Show de bola? Ficou claro? Então vamos lá. Quando comparamos então as visões tradicionais da história com a visão da história da unificação, descobrimos que as visões tradicionais têm enfatizado uma parcela da visão da unificação, em que a visão da unificação é a visão da história mais unificadora e abrangente do que as demais. Ela consegue abranger e unificar as outras visões, porque elas têm visões parciais, limitadas, unilaterais, e que a visão da unificação tem esse objetivo realmente, né? Não de abolir, de absorver, de negar, de contrapor, não, mas observar os pontos legais que estão ali, que estão às vezes de forma limitada, manifestos, e conseguir fazer essa conexão e construir uma visão muito mais abrangente, uma visão muito mais clara, uma visão muito mais efetiva, ok? Além disso, a visão da história de Toynbee é semelhante de muitas formas com a visão da história da unificação. A partir do ponto de vista da providência, ou do aspecto providencial, a visão do Toynbee pode ser considerada como sendo uma preparação para o surgimento ou aparecimento da visão da história do pensamento de unificação. Isso quer dizer que a visão de Toynbee tinha a missão de servir como uma ponte, uma ligação para as visões tradicionais anteriores da história com essa nova visão da história que o pensamento de unificação está trazendo para a gente. Beleza? Vamos fazer aí de uma forma breve também, de uma forma sucinta, sem me estender para essa aula não ficar muito longa, mas depois, por favor, pega o livro e leia com mais detalhes, tá? Eu trouxe só alguns trechos aqui também, sobre essa análise comparativa da visão providencial, a visão materialista e a visão da unificação. Então, finalmente, a gente vai fazer aí uma comparação dessas várias perspectivas referentes à visão providencial, visão materialista. Então, são alguns pontos que a gente vai estar analisando da visão providencial, da visão materialista, que são as representativas das visões tradicionais da história, e vamos fazer isso de forma conjunta com a visão da unificação. Vamos comparar essas três visões da história nos pontos sobre seu início, características como força diretiva para o desenvolvimento, leis da mudança na história, lutas, fenômenos dos últimos dias, eventos de consumação, o mundo ideal que virá. Isso nos ajudará a aprofundar nosso entendimento das características de cada uma dessas visões. Mas vou fazer aqui de uma forma sucinta, tá? Só dando o pulo do gato, mostrando as ideias principais. Depois pega o livro e aprofunda, por favor. Então vamos falar primeiro o item ali que ele colocou, início da história.
A visão providencial da história defende que a história humana começou com a criação e a queda dos primeiros antepassados humanos. Beleza, beleza, está lá na Bíblia, está escrito. Está bem claro para você? Se você pegar a Bíblia e ler, as religiões têm deixado bem claro para você o que foi, como é que foi. Mais ou menos, né? Mas enfim. Deste modo, a história humana começou com uma história de pecado, né? É o resumo da ópera. Em maiores detalhes, tá lá. Exposição do princípio divino, tá bom? A gente não vai se aprofundar aqui. Em contraste a isso, a visão materialista da história defende que a história humana começou quando os seres humanos se separaram ali do reino animal e que a primeira sociedade era uma sociedade comunal primitiva. A visão da unificação da história, como a visão providencial, também defende que a história começou com a criação e a queda dos primeiros antepassados humanos. Ok. Mais detalhes? Muito mais detalhes? O pensamento de unificação e mais especificamente lá a exposição do princípio divino se debruça sobre esse tema? Sim. Estuda lá. E que a história humana começou como uma história pecaminosa. Beleza, show de bola. Mas a questão é, precisamos entender as leis melhor. Vamos aí para o segundo item para a gente não se estender. Características da história. Basicamente, a visão providencial considera a história como uma história de salvação por Deus. E a visão materialista considera a história como uma história de lutas de classes, ali, as relações produtivas que a gente até mencionou ali do Karl Marx, né? O materialismo histórico. Em contraste, a visão de unificação compreende a história a partir de dois aspectos, recriação e restauração. E aí estão todos... Eu trouxe esse gráfico aí sucinto que eu usei nas aulas anteriores, falando lá sobre leis de criação e leis de restauração. E aí esse esqueminha gráfico, de forma sucinta, traz quase todas aquelas leis que a gente falou lá, número 6, a restauração número 4, lei da responsabilidade, a realização horizontal das condições verticais, a providência sincrônica e assim por diante, né, para a gente não se estender muito aí. Então, basicamente, é a demonstração dessas três visões acerca dessas características da história. Força motriz para o desenvolvimento da história. De acordo com a visão providencial, a força motriz para o desenvolvimento da história é a providência de Deus. O homem caiu e precisa ser salvo. E aí a história é a história da salvação, por exemplo, como está lá no Velho Testamento falando sobre a nação de Israel, e aí o Novo Testamento ali dando o prelúdio, mas também tem toda a história do cristianismo até os tempos atuais, né? Então, é só isso. De acordo com a visão materialista, o desenvolvimento das forças produtivas, as quais são forças materiais, é a força motriz da história. Essa relação aí de mudanças quantitativas em qualitativas, a dialética, tese, antítese, síntese, e todos aqueles argumentos que a gente já discutiu em aulas anteriores aí, justificando o desenvolvimento da história através de luta de classes e revolução. Em contraste a tudo isso, a visão da unificação defende que era tanto a providência de Deus como também a porção de responsabilidade humana que estiveram em conjunto movendo a história, né? E a gente já deu alguns exemplos aí anteriormente. De acordo com a visão providencial, Deus move toda a história e, portanto, conclui-se que mesmo eventos trágicos na história foram permitidos por Deus. Entretanto, a partir do ponto de vista da visão da unificação, as coisas não seguiram de acordo com a vontade de Deus, porque os seres humanos não cumpriram sua porção de responsabilidade. Assim, os seres humanos são responsáveis por todos os eventos trágicos da história. Então percebe nesse comparativo aí que a visão da unificação ela dá uma visão mais abrangente, né? Colocando, como a gente mencionou ali, determinismo e não determinismo, o aspecto cíclico e linear naquele movimento espiral. Então a gente observa aí que está mais completo, né? Dizendo que, ok, o ideal não se realizou, é verdade, a gente concorda com a visão providencial. Tem os papéis humanos aí atuando? Tem a porção da responsabilidade, o livre-arbítrio, por exemplo, como mencionou ali o Arnold Toynbee, né? O pensamento de unificação e a exposição do princípio divino não fogem dessa expressão, né? Livre-arbítrio, né? Muito pelo contrário, né? Enfatiza e valoriza bastante isso, né? Seguindo aí. Leis de mudança na história. Então, a visão providencial meramente afirma que o reino de Deus, consistindo daqueles que acreditam em Deus, e o reino do mundo, consistindo daqueles que obedecem a Satanás, estão lutando um com o outro, mas que no fim o reino de Deus será vitorioso. Os que foram bonzinhos vão para o reino dos céus, os que foram malzinhos vão para viver as profundezas eternamente, né, nas mãos de Satanás, né? Ela fala em oferecer qualquer outra lei da história. Quais são os princípios e qual é as regras e por que, por exemplo, Deus aceitou a oferta do Caim e rejeitou, aceitou a do Abel e rejeitou a do Caim, por que teve luta, assassinato, por que Deus pediu para Abraão sacrificar um pombinho cortando ele ao meio, para que ele foi mandar Noé construir um barco, né?
durante 120 anos para uma chuvinha de 40 dias, né, chamado dilúvio. Né? Quais são as leis que estão aí representadas simbólicas e figurativamente nesses eventos? Tá claro? Tá não, né? Não tá, né? Princípio divino, disposição do princípio divino ajuda bastante essa parte aí. Mas enfim. Então, a visão materialista da história aplica a dialética materialista à história e apresenta suas leis da história. Né? A gente já mostrou as falácias, os erros, os equívocos, não vamos nos estender aqui. Os seres humanos, na sua vida social, entram em determinadas relações de produção, as quais são independentes de sua vontade. As relações de produção correspondem a um determinado estágio no desenvolvimento das forças produtivas. As relações de produção formam uma base, as formas da consciência vão formando a superestrutura. A existência social das pessoas determina sua consciência. Quando as relações de produção se tornam grilhões para o desenvolvimento das forças produtivas, a revolução ocorre e assim por diante, né? Mudança quantitativa e qualitativa, né? Em contraste, a visão da história da unificação estabelece as leis de criação e as leis de restauração como leis que têm estado em funcionamento na história. Vamos voltar a falar sobre isso tão aprofundadamente? Não. As duas aulas anteriores já detalharam bastante sobre isso, né? 5. Conflitos na consumação da história humana. A visão providencial defende que uma luta final vai ocorrer entre o reino de Deus e o reino do mundo, centrado lá, seguidores de Satanás, né? O Armagedon e aquela coisa toda. Né? A visão materialista, né, defende que uma luta feroz entre a burguesia e o proletariado, num choque ali de conflito de classes, né, ocorrerá na sociedade capitalista e a transformação, a revolução, né, como último estágio dessa sociedade de classe vai surgir, a sociedade comunal, a sociedade comunista. Né? A visão da unificação defende que a história é a luta entre bem e mal. Sim. E a luta entre bem e mal na consumação da história humana é a luta entre o mundo democrático e o mundo comunista, a qual ocorre numa escala mundial. E existem várias leis, vários princípios. Isso, inclusive, é estudado bem detalhadamente lá no Exposição do Princípio Divino, segunda parte ali, quando fala sobre restauração. Tem até uma parte interessante no livro ali que explica a formação das culturas, né, como se formou, quais as visões, de forma sucinta também, mas os princípios que nortearam o surgimento do mundo democrático, a visão de vida do mundo comunista, enfim, né, toda essa consumação aí na formação, por exemplo, dos eventos que desencadearam, por exemplo, nas guerras mundiais, né, tá bem explicadinho lá, né? Nunca leu? Não estudou ainda? A dica. Também tem no site unificacionista.com, faz o download lá, exposição do Princípio Divino e estuda. Pode ler o livro todo, tá? Mas essa segunda parte é bem interessante e vem de encontro ao que nós estamos abordando nesse capítulo específico aqui, tá bom? Fenômenos dos últimos dias. A visão providencial defende que fenômenos naturais extraordinários ocorrerão nos últimos dias, isto é, na consumação da história humana. Sobre esses fenômenos, a Bíblia diz: logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Né? E o Apocalipse, lá no Novo Testamento, né, na Bíblia Sagrada, tem muitas dessas, né? E como eu mencionei numa aula anterior, elas são apavorantes, né? Eu, pelo menos, quando leio essas profecias aí, a gente fica assim, né? Bastante assustado, né? Bem aterrorizado, né? A visão materialista, por outro lado, defende que na sociedade capitalista tais fenômenos como miséria, opressão, escravidão, degradação, exploração vão aumentar em quantidade, causando, né, a erupção da revolução e a mudança social, né, o colapso econômico, a confusão social através da revolução. A visão da unificação defende que na consumação da história humana, valores existentes serão negligenciados e declinarão, especialmente a moralidade sexual diminuirá drasticamente e essa profunda confusão social será amplamente espalhada. Isso é profecia? Não, é simplesmente a partir da análise, a partir da visão dos princípios de criação e de restauração. Né? Então, o ser humano, a gente falou, por exemplo, lá num dos princípios de restauração, do falso que precede o verdadeiro, aonde a sociedade ideal é imitada de forma limitada, sem os princípios básicos que são demandados como amor verdadeiro, viver para o benefício dos outros, uma vida altruísta, a ênfase exacerbada hoje do eu, o egoísmo, né, o hedonismo e assim por diante, tudo isso tem criado cada vez mais a individualização e, por conseguinte, os conflitos, lutas, guerras e assim por diante. É uma pequena ilustração para a gente não se estender, mas à luz do que a gente já estudou nas duas aulas anteriores ali sobre leis de criação e leis de restauração, já vão dar para você uma assessoria, uma consultoria para você poder fazer suas próprias reflexões e ter os seus próprios insights.
A história que termina. O que termina na consumação da história? Ou qual história termina na consumação da história humana? A providência, ou a visão providencial, afirma que a história pecaminosa do homem vai acabar quando o reino de Deus obter vitória contra o reino do mundo, né? A visão materialista afirma que a história de lutas chega a um fim quando o proletariado derruba a burguesia, né? Mas a visão da unificação afirma que a história pecaminosa e a história de luta de bem e mal, ou entre bem e mal, vão terminar quando o lado do bem convence o lado do mal a se render naturalmente. Não é uma vitória onde tem ganhadores e perdedores, onde tem vencedores e derrotados, onde vão ser alguns eleitos e alguns condenados, né? Seja na visão providencial, seja na visão materialista. Não. A visão da unificação diz que todos, não é defeito da gravação, mas é para enfatizar, todos precisam estar, né, nesse processo, passar por esse processo através de convencimento, através de entendimento, né? Como diz aí uma passagem da Bíblia, né, a verdade vos libertará, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E essa é uma palavra que tem que alcançar a todos, todos os seres humanos, beleza? Essa é a visão sobre a história a partir da perspectiva do pensamento de unificação. O mundo ideal vindouro, então como será o mundo depois que a história chegar ao fim? Que mundo é esse que está caminhando aí? De acordo com a visão providencial da história, é um novo céu, uma nova terra, depois que o julgamento dos céus acabar. Nesse mundo que está aí, não serve para nada, a gente pega, joga fora e faz um novo legal, né? Daquele jeito bacana, né? Que a gente sempre sonhou. Por que a gente não construiu ele? Ah, não, ele tem que vir pronto, né? De preferência por download aí, né? Manda pronto aí, vem do céu, né? Existem até algumas profecias na Bíblia que diz que é uma cidade que já vem pronta, desce das nuvens, né? Olha que bacana, né? Por download, vem das nuvens, né? Entretanto, não está claro como será essa era do novo céu e nova terra, especificamente. Como a gente chega lá? É assim mesmo? Vai ser por download, desce das nuvens? É fenomenológico, assim? É escatológico, né? Como dizem os teólogos? Ou a gente tem que fazer? Cadê o nosso protagonismo? Nós não temos que fazer? Como vamos fazer isso daí? Como a visão providencial pretende construir o reino dos céus? A visão materialista afirma que depois da Revolução, a sociedade comunista, que é o reino da liberdade sem classe, será realizada. A visão da unificação da história, afirma que o mundo ideal original de criação, onde toda a humanidade se tornará uma única família, será realizado depois de receber o Messias, os verdadeiros pais da humanidade. O entendimento, a compreensão dessas verdades, desses princípios, dessas leis, a aplicação dessas leis na prática, a construção gradativa, progressista, na direção desse ideal. Então, o reino do céu, esse mundo ideal, a utopia, como você queira chamar, é construído pelas nossas mãos. Tem a ajuda de Deus? Tem. Ele manda aí o protótipo, logos pra gente? Manda, né? Olha o pensamento de unificação, olha para o pensamento de unificação a partir dessa perspectiva. Mas, enfim, né? Sou eu falando, tá bom? Beleza? Show de bola? Ficou claro para você? Então, bem sucintamente, eu trouxe aí esquematicamente um gráfico que inclusive consta no livro, trazendo um resumo do que a gente falou aí. Eu até vou fazer aí o comparativo, ó. Essas características que a gente veio mencionando, ó. Início da história, característica da história, força motriz, leis de mudança, luta dos últimos dias, fenômenos, grandes eventos, história que termina, mundo ideal vindouro, a partir da visão providencial, da visão materialista e a visão da unificação. Então, é um resumo sucinto daquilo que a gente veio mencionando aí nessas telas também de forma sucinta, porque eu não trouxe todos os trechos do livro, tá bom? Depois dá uma olhadinha no livro lá, ele mostra bem claramente aí, né? Aquilo que a gente falou ali, por exemplo, ó, a visão da história, a visão providencial da história com relação ao início, falando sobre criação e queda, aquela comunidade comunal a partir da visão materialista, e a visão da unificação também, bem mais aprofundada, detalhada, aquela visão de criação e queda da humanidade. E assim por diante, todos os demais itens. Beleza? Então é isso, né? De uma forma bem sucinta, sem me estender, um tema muito importante, mas mostrando a grandiosidade, a preciosidade dessa visão da história a partir da perspectiva do pensamento de unificação. E essa comparação que a gente fez nessa aulinha hoje aí, eu fiz de forma bem sucinta, mas depois pega o livro ali, vai ali, dá uma olhadinha mais com calma, e ainda se não tiver todas as informações, pelo menos ali tem os autores, eu trouxe o nome deles aí, alguns, também constam do livro, e você pode depois se debruçar um pouco mais aí para compreender, entender, né, as visões de cada um, as ideias bacanas que cada um teve, mas também ali as pedras de tropeço que muitos deles enfrentaram, dando ênfase a um lado, em detrimento de outro, enfim, né? Fica aí a dica. Show de bola? E aí, já encerrando essa aulinha,
E também, por conseguinte, encerrando esse capítulo Teoria da História, já vamos firmar o nosso compromisso. Vamos seguir agora, vamos para o próximo capítulo com o título Epistemologia. Epistemologia a partir da perspectiva do pensamento de unificação. Nós vamos fazer na próxima aula uma visão geral, ali uma introdução, e depois nas aulas seguintes, como a gente tem feito ao longo de todas as demais. Beleza? Feito o nosso compromisso? Então, muito obrigado pela sua atenção. Já vou te pedir aí, deixa aí um joinha, curte aí o nosso vídeo, né? Se não se inscreveu, se inscreva no canal, compartilhe, comente, e aí seguimos no estudo, né? Espero que você esteja gostando e seguimos no estudo do pensamento e unificação. Muito obrigado, nos vemos nas próximas aulas. Até lá, então. Tchau, tchau.